nós celebramos aqui. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 até o verso 33. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 33, para nossa meditação, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 33, palavra do Senhor que nos diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quero deixar uma ênfase no versículo 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Palavras de salvação. Feche os seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus e faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus em seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Obrigado pela liberdade que temos de buscar a Tua palavra nesse instante e meditar, ó Pai, naquilo que é importante para as nossas vidas aqui, a nossa vida eterna também, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa hora, Pai. Traga a nós, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Traga a nós a Tua palavra, Senhor, e que ela surta o efeito que o Senhor quiser em cada um dos corações aqui presentes, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua obra não é feita em vão. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, quebranta o nosso coração, a fim de recebermos a Tua palavra nessa hora, e fala ao Teu rebanho através deste Teu servo, pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer, e alcança o coração do Teu rebanho, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, ao longo da história, os nascimentos reais foram marcados por grandiosidade, por celebração. Então, em tempos antigos, quando uma criança de um nobre nascia, de um rei, enfim, um herdeiro de um trono, então fogueiras eram acesas, os sinos tocavam, as nações festejavam quando nascia ali um herdeiro de um trono. Só que o nascimento do maior rei, e nós já estamos falando aqui desde o dia 30 de novembro, então Jesus, foi marcado por um tipo de celebração completamente diferente, porque eram pastores e não nobres que estavam ali para ouvir primeiro a mensagem sobre o nascimento desse rei. Os campos onde esses pastores guardavam os seus rebanhos, então se tornaram ali o cenário para o louvor angelical. E não foi o início de um reino terreno, foi o início do reino celestial, a inauguração do reinado eterno de Deus. E foi exatamente isso o que Gabriel disse a Maria nos versículos 32 e 33, que eu deixei a ênfase ali no texto que nós lemos. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como é que é o nome da cantata que o coral cantou? Seu reino será sem fim. E não poderia ter dado mais certo essa pregação. Jesus é um rei, irmãos, e como qualquer rei, ele governa o seu reino. Só que o reino dele é eterno, é diferente dos reinos que caem nesse mundo.
Assim como em qualquer reino ou nação, existem aqueles que são cidadãos do reino e aqueles que não são. E no reino de Cristo também é assim. Há quem é cidadão do reino dos céus e quem não é. E ao refletir sobre isso, eu não pude deixar de pensar, irmãos, em como a cidadania de um reino, de uma nação, se tornou um tema politicamente polêmico ao longo desses últimos tempos aqui no mundo. Nos Estados Unidos, ali, por exemplo, todos acompanham atualmente a forma como imigrantes ilegais têm sido capturados, têm sido deportados, e sabemos até de casos de imigrantes legalizados que sofreram com essa realidade. Está aí nas notícias que vocês podem acompanhar. Há um debate significativo sobre como lidar com as pessoas que vivem ilegalmente no país, porque a cidadania confere alguns direitos. A cidadania confere certos direitos. Se você é cidadão de um país, você tem certos direitos que quem não é cidadão não tem. Então nós tendemos a pensar nisso como um problema moderno, porque nós estamos vendo o que está acontecendo aí ao longo desses últimos meses, mas a realidade é que esse problema é um problema histórico. Isso já está acontecendo há muito tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo invoca a sua cidadania romana pelo menos umas 3 vezes, em 3 ocasiões diferentes. E a que mais me marcou, irmãos, foi lá no capítulo 22, depois você pode ler em casa. Quando ele estava prestes a ser açoitado em Jerusalém, ele revelou a sua cidadania romana ao tribunal romano, e essa revelação interrompeu o processo de julgamento ali, porque era ilegal açoitar um cidadão romano sem julgamento, como era o caso de Paulo. É isso que ele estava sofrendo lá naquela ocasião. Então a revelação da sua cidadania romana obrigou as autoridades romanas a tratá-lo com maior cautela, preservando os seus direitos, permitindo que ele continuasse a sua missão. Então, você pode dizer que a cidadania do apóstolo Paulo, ali, com Deus, é claro, salvou a sua vida, porque senão ele seria açoitado, e poderia ser açoitado até a morte. Eu quero dizer para você que de maneira semelhante, a sua cidadania espiritual também pode salvar a sua alma, porque só existem 2 opções: ou você é cidadão e súdito no reino do eterno de Cristo, ou não é. Porque no reino de Cristo não existe visto de residência temporária, não existe visto de trabalho temporário, não existe no reino de Cristo a concessão de um asilo temporário para que depois você saia, para que depois você vá embora, você não participe mais. Não tem nada desse tipo. Ou você se ajoelha voluntariamente diante do Rei Jesus, ou não. Ou você se torna cidadão do reino dos céus, ou não. E aqui está uma verdade maravilhosa, irmãos. Toda pessoa que se achega a Cristo e se ajoelha diante do Rei Jesus estará a serviço desse Rei, estará a serviço desse reino, e Ele vai dar uma missão a todos os seus súditos, a todos aqueles que são verdadeiramente cidadãos do reino dos céus. Há uma missão para ser cumprida nesse reino. Não é esse o propósito lá da grande comissão? As instruções que ele deu aos seus discípulos, que nós aplicamos a nós também, a todos os crentes aqui. Há 2 coisas que nós precisamos entender sobre sermos comissionados para o reino do Rei, de fazermos parte desse reino do Rei, de sermos chamados para fazer parte desse reino aqui do Rei Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o chamado de Deus para o seu reino é um chamado para a sua graça, é um sinal da sua graça. E isso significa que nós devemos responder com humildade. Esse é o segundo ponto. Se é um sinal da graça de Deus, Ele nos chamar para fazer parte do seu reino, então nós temos que responder a isso com humildade. E é sobre isso que nós vamos meditar agora, brevemente. Então, a graça de ser comissionado. Eu quero que você veja aí comigo o versículo 26 e o versículo 27 do texto que nós lemos. Olha lá, nós vamos fazer a leitura novamente, acompanhe comigo aí.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus numa cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Irmãos, prestem atenção aqui. Uma das coisas que eu sempre acho interessante nessa passagem é como Gabriel deu a notícia a Maria de que ela seria mãe de Jesus. E aí eu quero perguntar para as senhoras, para as mães aqui. Senhoras, vocês conseguem se imaginar recebendo uma notícia dessa? Como seria se um anjo aparecesse para você, dizendo que você seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias, lá das velhas profecias? Qual seria a sua reação? Seria devastador, eu imagino, porque é algo de muito peso. Seria mais avassalador ainda se Deus tivesse instruído Gabriel a dizer para Maria que ela seria mãe de Jesus dessa forma assim: olha, Maria, Deus te deu uma grande e difícil responsabilidade. Você vai ser a mãe do Salvador, e essa vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. Essa vai ser a coisa mais desafiadora da sua vida. Imagina a pressão. Imagina a pressão. E para ser bem justo, qualquer uma das irmãs ou qualquer um de nós que recebesse uma notícia dessa forma, provavelmente nós ficaríamos devastados. Mas não foi isso que Gabriel disse a Maria. Gabriel então começa ali no versículo 28, se aproximando dela, dizendo: salve agraciada, o Senhor está contigo. Parece que ele está amaciando Maria, né, para receber a notícia, não é isso? Salve agraciada, o Senhor é contigo. E quando ela ficou preocupada, quando ela ficou confusa com essa declaração, Gabriel reafirmou isso de uma forma diferente, lá no versículo 30, né? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus, porque você achou graça diante de Deus. Quando Gabriel diz que Maria foi favorecida, que ela encontrou graça, que ela foi abençoada por Deus, ele não está dizendo que ela era de alguma forma menos pecadora, portanto mais digna de ser a mãe de Jesus. Em vez disso, Gabriel está enfatizando que Deus a abençoou. Gabriel está enfatizando a graça de Deus sobre a vida dela. Gabriel estava fazendo o chamado de Deus para a vida dela. Olha, naquele instante, Maria estava se tornando cidadã do reino dos céus. Naquela hora, Maria estava sendo chamada para ser participante do reino de Deus. Porque ser incumbida de servir o reino de Deus é um sinal da sua graça. Entretanto, irmãos, existe um perigo de encarar a graça de Deus como um fardo e não como uma bênção. E isso me lembra um pouco a passagem do filho mais velho lá na parábola do filho pródigo, contada por Jesus. Você se lembra de como o filho mais novo pede a sua herança antecipadamente, como ele quer esbanjar tudo isso na sua vida desregrada, e aí ele chega ao fundo do poço, retorna para a casa do pai, e o pai recebe ele com graça, com favor imerecido. Aí você se lembra do que disse o irmão mais velho? Você lembra das palavras do irmão mais velho? Ele disse assim: veja, todos esses anos eu trabalhei para o Senhor como um escravo e nunca desobedeci suas ordens. No entanto, você nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas aí vem esse teu filho, não chama nem de irmão, nem eram irmãos. Vem esse teu filho aí, que gastou tudo com prostitutas, que gastou tudo com esses prazeres. Ele volta para casa e o Senhor mata um novilho gordo para ele. O Senhor faz uma festa para ele. O irmão mais velho achou que a benevolência do pai era injusta. Ele achou que a benevolência do pai era incômoda. Ele achou que a benevolência do pai era opressiva. Ele não via a benevolência do pai como um sinal de graça, mas ele via isso como um fardo para ele. Era algo pesado para ele. E ele encarou dessa forma. Irmãos, nós não podemos ser assim como o irmão mais velho. Não podemos encarar a graça de Deus como um fardo. Veja o chamado do Senhor para o serviço
da mesma forma que Gabriel o apresentou a Maria como um sinal da graça de Deus. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Fazer parte do reino de Deus é uma graça, um sinal da graça de Deus. Não encare como um fardo. Essa é a graça de ser comissionado para o reino de Deus. Essa é a graça de pertencer ao reino de Deus. Agora, qual é a nossa resposta? Que é o segundo ponto e último que nós vamos meditar nessa noite. A nossa resposta tem que ser uma resposta de humildade diante da graça de Deus. A forma como você reage também é crucial. E ali, vamos lá, né? O versículo 28, vamos lá até o 32, mais uma vez. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciado, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus e ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Como Maria respondeu ao saber de tudo isso? E aí é o nosso ponto para a gente meditar aqui, irmãos. Como nós respondemos à graça de pertencermos ao reino de Deus, de sermos cidadãos do reino dos céus? Será que nós respondemos isso como o filho mais velho da parábola do filho pródigo? Achando que isso é um fardo, quando nós somos chamados para o serviço no reino de Deus? Ou será que nós respondemos como Maria, que respondeu com humildade? Olha, eu quero que você perceba que Gabriel não foi nem um pouco gentil para perguntar para Maria se ela queria ser mãe de Jesus, né? Gabriel não chegou lá: Maria, eu sei que você está muito ocupada, eu sei que você tem muita coisa para fazer, nossa, que quanta coisa, né? Mas, né, você gostaria de ser a mãe de Jesus? Você não gostaria de ajudar a gente nesse trabalho aqui que a gente está fazendo para salvar a humanidade? Estou brincando, né, irmãos? Gabriel não falou nada disso, não perguntou. Ela recebeu a notícia que deve ter sido o choque da sua vida, porque Gabriel disse: salve agraciada. E depois de amaciar, ele fala: eis que você conceberá, você dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Gabriel disse exatamente o que ia acontecer, ele não pediu permissão nem nada: você vai ser a mãe de Jesus. É muito parecido, eu vejo isso aqui tudo, irmãos, e é muito parecido com praticar esportes coletivos na escola. Você pode querer jogar numa determinada posição lá no futebol, mas no fim das contas é o técnico que vai dizer exatamente onde que ele precisa de você ali. Não importa se você acha que você seria um bom atacante ou um ótimo volante, o técnico vai avaliar a sua estatura, vai avaliar o seu nível de jogo e vai colocar você onde ele precisar. É assim na escola, e da mesma forma é assim com Deus. Deus disse a Maria exatamente o que ela iria fazer, não teve negociação, não teve nada do tipo, apenas uma mensagem direta: Maria, você será a mãe de Jesus. E aí eu vou pedir de novo para você se imaginar no lugar de Maria, se imagine lá no lugar dela, como você teria reagido a essa notícia. O que você diria recebendo essa notícia? Você falaria assim: ó, Gabriel, eu estou honrado, né, com essa notícia, enfim, mas você escolheu a pessoa errada, eu nunca tive um filho, eu sou inexperiente como mãe, você precisa de alguém que sabe cuidar de um bebê, você precisa de alguém que já tenha feito isso, eu não sou nem casada ainda. Tenho certeza que alguns de nós responderia dessa forma, porque é assim que a gente responde muitas vezes quando nós somos chamados ao serviço no reino de Deus. Eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não vou fazer um bom trabalho. E Deus está lá chamando para o seu reino, e nós recusando a oferta de graça de Deus. Talvez você esperaria uma resposta desse tipo, você esperaria que ela evitasse essa tarefa completamente, mas não foi isso que aconteceu. Porque na maioria das vezes, Deus vai te dar uma missão para servir numa função que vai deixar você desconfortável, que vai testar a sua fé, que vai testar a sua confiança nele,
assim como aconteceu com Maria. E se você descer um pouquinho mais no texto aí que nós lemos, lá no versículo 38, depois que Gabriel terminou de transmitir toda a sua mensagem a Maria, ela simplesmente respondeu: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E essa não é a resposta que muitas vezes nós damos quando nós somos chamados ao serviço no reino de Deus. E Deus não está chamando a gente para ser mãe do Salvador, nem pai do Salvador. São outras obras, são outros trabalhos. Talvez nenhum de nós aqui saberá o que Maria sentiu, mas a resposta dela refletiu a sua confiança em Deus, a sua humildade diante de Deus. Nenhum de nós saberá o que Maria sentiu, mas eu acho que todos nós sabemos o que é quando Deus nos coloca ali numa situação difícil. Porque em algum momento, com certeza, todos nós já nos perguntamos: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo com essas coisas? Por que eu estou passando por isso? Irmãos, alguém aqui comentou comigo recentemente que estava lendo o livro de Jó, e sempre me impressiona o fato de que as provações e testes pelos quais Jó passou ocupam os primeiros 2 capítulos do livro de Jó. Depois você pode ler todo o livro na sua casa. As provações, as dificuldades, os problemas, tudo o que Jó passou se concentra nos 2 primeiros capítulos. Depois o restante do livro todo de Jó é o quê? A resposta de Jó a esses problemas, a resposta dos seus amigos a esses problemas. Então o livro de Jó não é sobre os problemas, não é sobre as dificuldades, mas é sobre como ele respondeu a tudo isso. E como nós respondemos, irmãos, quando Deus nos chama ao seu trabalho. As respostas às circunstâncias e provações da sua vida refletem a sua condição de cidadão do reino de Deus. Como exemplo máximo, ali no livro de Jó, nós temos ali quando a esposa dele dá um conselho. Você se lembra do conselho da esposa de Jó? Depois de ele ter sofrido tudo, depois de tantas desgraças o terem atingido, a esposa chegou para ele e falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. E qual foi a resposta dele? Você é louca, mulher, porque nós recebemos o bem de Deus com prazer, agora não iríamos também receber o mal? Irmãos e irmãs, às vezes Deus nos chama para passar por momentos difíceis, e isso vai atestar a fé que nós temos nele. Tantas vezes nós queremos ver o mar se abrindo diante de nós, mas a verdade é que Deus vai nos dar força para nadar. Ele não vai abrir o mar, nós vamos ter que nadar, porque Ele nos dá então essa força. E aqui está algo que eu considero realmente importante. Nossa cidadania espiritual brilha mais, brilha com maior intensidade, não quando Deus nos chama para uma vida de facilidade, para uma vida de conforto, mas quando Ele nos chama para caminhar pelo vale da sombra da morte. A resposta que você der ao chamado de Deus, a missão de Deus na sua vida, vai refletir, vai revelar, em última análise, a sua condição de cidadão do reino dos céus. Alguns de vocês devem saber, irmãos, eu já estou encerrando. Houve uma geração de escritores nos anos 30, essa geração ficou conhecida como a geração de 30, que trouxe como tema das suas obras as denúncias em relação à seca, à miséria, à exploração, à desigualdade social, relatando a luta dos sertanejos e os êxodos, e também abordando ali o preconceito, a violência e a falta de infraestrutura no Nordeste brasileiro. Eu estou falando de escritores como Raquel de Queiroz, que escreveu 15, Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, José Lins do Rego, tem tantos outros escritores, Jorge Amado, um pouco depois. Mas todos eles falaram nesses temas em comum, sobre as condições de vida, mostrando que o problema ali não era só que não chovia, o problema não era só isso. O problema era a omissão mesmo dos governos, que não chegavam lá, não se interessavam pela região.
E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a migrar lá dos sertões para os centros urbanos, para as capitais. E depois, no período de maior industrialização aqui em São Paulo, anos 60, anos 80, esse povo do Nordeste, muita gente veio de lá para cá. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, irmãos. Os meus pais vieram nessa leva aqui para São Paulo. Vieram nesses termos, dessa forma, desse jeito, para tentar a sorte aqui. E eles venderam tudo que eles tinham. Eles se desfizeram de tudo para tentar a sorte numa terra estranha, que não era a terra deles. Um lugar que não era deles. Mas eles tentaram a sorte. Eventualmente, alguns destes que vieram para cá encontraram trabalho, encontraram riqueza, puderam inclusive ajudar as suas famílias que ficaram ali no sertão. E em muitos aspectos isso me lembra a parábola de Jesus sobre o tesouro escondido, que ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e um homem encontrou e escondeu esse tesouro novamente. Então, cheio de alegria, ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque o tesouro que estava lá naquele campo seria o tesouro dele. Onde reside a sua cidadania espiritual e qual o valor que você dá para essa cidadania? Você é disposto a se desfazer de tudo o que você tem para ser parte do reino de Deus? Você está disposto a ser reconhecido como cidadão do reino dos céus? Você se submete de bom grado ao Rei Jesus? Você aceita humildemente a vontade de Deus para a sua vida? Ou você resiste, ou você luta contra Ele a cada passo do caminho? Irmãos, são essas as perguntas que eu quero que você reflita nesse Natal. Porque quando Jesus desceu dos céus como um bebê, Ele veio para reinar, para governar e para conduzir o seu povo ao reino eterno. Então você está comprometido com o reino do menino Jesus? Você está comprometida com o rei bebê? Você está comprometida com o Messias que deitou numa manjedoura? Ser cidadão do reino do rei não é um fardo, mas é uma lembrança do seu grande amor e da sua graça. Responda como Maria respondeu: aqui está o seu servo, Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, tudo isso a respeito do reino do Senhor Jesus começou numa manjedoura. Começou numa noite simples. Começou numa noite que estava muito movimentada, é verdade, por causa do recenseamento. Os lugares estavam lotados. E por obrigação do governo, Maria teve que fazer aquela viagem que uma mulher grávida não faria, essa viagem às portas do nascimento do seu filho. Ela não faria, mas foi obrigada. E tudo isso para que se cumprisse aquilo que estava escrito antigamente. A luz que brilhou naquela noite, naquela ocasião, é a luz que tem que continuar brilhando aqui em nós, irmãos. Nós fomos chamados para ser cidadãos do reino dos céus, e o Senhor Jesus, em certa ocasião, virou para os seus discípulos, para os seus seguidores, e disse assim: vocês são a luz do mundo, e não dá para esconder essa luz. E nós só brilhamos essa luz porque a luz do Senhor Jesus é a luz que brilha em nós. Nós só refletimos. Acho que quando você entrou, você recebeu aí uma velinha. Está aí na sua mão? Pode pegar. Nós vamos celebrar a noite de paz, a noite de amor, a noite
em que o Senhor Jesus nasceu sem nenhum alarde para esse mundo. Eu quero que você se lembre ali do relato bíblico. Houve uma grande festa universal, os anjos, milhares de anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mas aqui na terra não houve alarde, não houve reconhecimento, não houve barulho, não teve pompa. Mas o grande Rei do universo estava ali, nascendo numa manjedoura. E nós celebramos justamente essa luz hoje.